Muito bem, meus queridos, estamos aqui novamente com mais um PPcast. E muito bem, lembrando que o PPcast é uma parte integrante da revista CMQ, que é tocada pelos alunos de Publicidade e Propaganda da Universidade Uniara, certo? E aqui quem está comigo nesta manhã maravilhosa é a Carol. Fala, galera! É o professor Gabriel. Oi! E o nosso queridíssimo Renatão. Salve, salve! Bom, o tema de hoje vai ser produção gráfica em publicidade. Mas antes do tema, a gente vai pro slogan, certo? De quem é esse slogan? Muito legal. Muito legal! Eu duvido que alguém vai acertar. Quem vai começar vai ser o Chaldão hoje, hein? Vamos ao E a slogan. frase é impossível comer um só. Eu sei. Deixa eu ir primeiro. Eu sei. Vai errar, tem certeza, quer ver, ó. Certeza que é McDonald's. De novo, velho! Tudo De é novo! McDonald's pra ele. Ó, Nossa, cara, Sheldon, semana que vem você vai trazer o slogan. Se ele trazer o Eu já slogan testei McDonald's. Não, nem vou falar. Não. Ó, galera, semana que vem é McDonald's, já o slogan. Pode colocar um pontinho pra vocês aí. Agora é o Renatão. Bob's. Nossa, Não. mano, Vai, imagina que os caras não Gabriel, gostam de você é o fazer. melhor. Não, eu acertei, eu já sei. Gabriel falou que sabe. Fala de novo. É impossível comer um só. Bis. Errou! Errou! Não, é impossível. É impossível, vocês não tinham nem nascido quando esse slogan surgiu. Qual que é, então? Essa frase é do Cheetos. Putz. Nossa, essa é raiz, hein? Nossa, Cheetos é antigo. Quem é o convidado? Bom, pessoal, a gente vai começar agora então com o nosso super especialista, né? Que agora, nessa nova Nosso convidado. versão do PPcast, nós temos sempre um convidado especialista aí para falar sobre o tema, né? E hoje é com o professor João de Assis, que ele é o nosso enviado de Ribeirão Preto, né? Mandou para nós aí um áudio. Vamos ver o que o professor João, de produção gráfica, vai estar falando para nós sobre o tema. Olá, pessoal. Olá, Gabriel. Estamos aqui em Ribeirão Preto fazendo um passeio pelas gráficas. Sabe por que a produção gráfica é importante para a criação? Ela está no final do processo de criação, está na escolha do tipo de papel, e olha que existem vários tipos com gramaturas e texturas diferentes. Além disso, é preciso acompanhar as cores de impressão, saber analisar uma prova gráfica. A prova aqui não é a da escola, trata-se de uma primeira impressão que o diretor de arte precisa conferir as cores e qualidade do material, antes de imprimir definitivamente a quantidade necessária para o cliente da agência. Produtor é uma função exercida por uma pessoa que se ocupa das relações com os fornecedores em geral, oficinas gráficas, laboratórios fotográficos, coordena todos os trabalhos de confecção física, revistas, jornais, folhetos, cartazes, display ou qualquer publicação. O produtor gráfico dirige e acompanha o desenvolvimento de todas as etapas junto à gráfica e aos setores editoriais envolvidos no processo até o acabamento da obra. Se pensarmos que as pessoas veem o resultado final e não o processo, nós vamos entender como isso interfere na criação. O criativo da agência tem uma ideia e muitas vezes, por desconhecimento do processo gráfico disponível, ela fica inviável. Imagine um impresso onde uma cor terá uma pequena diferença de tonalidade. Isso é possível, mas não é toda gráfica que tem o equipamento para uma impressão com uma variação pequena de tons, ou ainda o funcionário que consiga o ajuste de equipamento para dar essa variação. É função do produtor gráfico garantir que o trabalho tenha qualidade e saia conforme o planejado. O criativo também precisa conhecer o processo, saber as limitações, até onde ele pode chegar com uma ideia que possa atender os interesses do público, cliente, agência e de quem criou. Bom, pessoal, muito obrigado, fico por aqui. Um abraço a todos aí. Bom, muito bem, galera. O professor João
cara, falou bastante sobre produção gráfica, sobre alguns pontos bem importantes, né? Mas primeiro a gente tem que entender como que começou, né? Se a gente for pegar, de início, começou com o nosso amiguinho Johannes Gutenberg. Vocês sabem quem é Johannes Gutenberg? Sei. Sim. Tem que saber, né? Xaldão não sabe porque ele faltou pra caramba no semestre. Provavelmente ele faltou nessa aula que eu expliquei. A cada 10 aulas o Xaldão falta em 11. Ele consegue, E o estranho é que depois você vai na chamada, ele tá com 80% de falta, 90% de presença, né? É estranho, acho que ele vem à noite, abre lá, pega a caixinha, põe presença pra ele. Ai, que mentira. Na verdade, ele Cara, vem. Você que não eu que não vejo Os caras ele. ficam me julgando aqui. Julgando não, Nem cara. sabe minha vida e fica me julgando. A sociedade julga, Xaldão. Imagina uma sala de aula, então. Foco, Gabriel, foco. Foco, vamos lá. Bom, então quem foi Gutenberg? Gutenberg foi um cara muito mais focado que a gente, né? O que ele fez? Ele era ourives, né? Ou seja, ele trabalhava com metais, né? Então, ele manipulava muito bem isso. Na verdade, ele não foi o inventor da prensa, né? A prensa mesmo quem inventou foram os chineses, né? Que eles trabalhavam, mas só com material como bambu, principalmente para fazer cópias, né? De imagens, de desenhos e tal. Vamos colocar aqui, no caso, a Carol, que é a mais nova integrante, ela vai ficar sempre girando as câmeras, né? Pra nós, né? Então, o que acontecia? O Gutenberg, ele pegou esse projeto chinês e ele via que o quê? Não dava para duplicar texto, era somente imagens. O que ele fez? Ele manjava de metal, pegou o chumbo e fez cada letrinha, que são chamados tipos móveis. Ele colocava essas letrinhas dentro presos numa tábua, né? E formavam tipo uma página. E aí ele passava uma tinta por baixo e ia marcando as folhas. Ou seja, prensando as folhas. Você tinha uma produção muito rápida, demorava muito para fazer a primeira matriz, que é a tábua, mas depois que fazia uma, era muito rápido você duplicar isso, né? E com isso, ele fez o primeiro livro dele nesse processo, que foi a Bíblia, né? E qual é a grande vantagem disso? Ficou muito barato. Ou seja, antes quem tinha acesso aos livros eram apenas os nobres, porque eram feitos por monges copistas, que pegavam, iam lá, ficavam fazendo letra por letra, escreviam manuscrito, blá. Isso era muito, muito caro. Quem tinha acesso eram só os nobres, tá? Depois desse processo de Gutenberg, ficou tudo muito mais barato, ficou muito mais fácil você produzir livros, né? Produzir conteúdos de texto, né? E se popularizou, ou seja, né? Muitas pessoas começaram a ter acesso à leitura, e isso foi maravilhoso para o mundo, né? Por isso o Gutenberg foi um cara tão especial, e a gente ter uma série de prêmios aí com o nome Gutenberg na área gráfica, né? E dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns temas bem importantes referentes à produção gráfica. Se a gente for pegar as bases da produção gráfica, ou seja, né, como o professor João falou, o que o publicitário ou o criativo ele tem que se preocupar antes da produção gráfica é formato. Qual que é o formato desse material, qual que é o tipo de papel desse material, qual que é a tinta que ele vai utilizar, né, o tipo de impressão que ele vai usar para isso, né, e também depois alguns outros formatos especiais, como alguns cortes, dobras, vincos, né, isso aí dá pra gente fazer vários PPcasts sobre isso. E, inicialmente, a gente pode começar a aprofundar um pouquinho mais com o tema, falando um pouco sobre cores, né, o padrão de cores utilizados para impressão é o CMYK, que é o CMYK, que é o ciano, magenta, o yellow. Não é o site nosso, não. Inclusive o nome da revista, da nossa revista eletrônica, né? É bem inspirada, né? Que é CMYK, né? Muito bem. E que é o padrão para impressão em papel, ou seja, o padrão gráfico, né? O RGB é um padrão para tela. Naquela impressorinha que você tem na sua casa e tal, a galera nem tem mais impressora em casa ultimamente, né? Mas quem tem ainda é o padrão RGB, sim, né? RGBzinho, né? E o Renatão viu algumas coisas sobre isso. Então, eu vi mais sobre a psicologia das cores, que é tipo assim, tipo uma técnica que o publicitário tem que saber. Não é que é uma técnica, é tipo várias informações sobre esquemas de cores. Por exemplo, o Xaldão falou do McDonald's. Eu ouvi falar que a cor vermelha e a cor amarela despertam uma fome. Então, tipo, cada cor desperta meio que dá um impulso pro cérebro. Na verdade, do vermelho e do amarelo, né? São cores quentes, né? Isso. E olha só que interessante. O McDonald's é um fast food, não é? Uhum. Então, é interessante no McDonald's você ficar 3 horas lá dentro comendo? Não. Não. Então... Tanto é que eles são bem pequenos, né? Sim. Basicamente, é você pegar e vazar. Sim. Né? E ir embora. Então, essas cores, elas
servem também justamente para isso. Além de serem muito chamativas, né? De despertar desejo de comida e tal, fome. Mas é para você pegar o alimento e não ficar lá, entendeu? Você pega e sai fora. Geralmente a gente faz aniversarinhos lá, mas enfim, né? Aniversarinhos, as crianças saem tudo doida lá, né? E também, tipo, como você falou, ajuda muito na hora de fazer a identidade do produto também. Porque as cores impulsionam o cérebro, tudo. Eu vi mais sobre... Chamar a atenção, né? Isso. Por exemplo, o vermelho é mais... Tem, raiva, essas coisas. Tem um é livro que é bem legal, que nós temos na biblioteca aqui. E você que está em casa, né, estudante do colegial, ou já não estuda mais, enfim, quer saber, você pode vir até a faculdade, aqui até a Universidade de Uniara, né, e você pode consultar o material lá dentro, né, mesmo se você... mesmo que você não é aluno, nada, não tem problema. Você não pode retirar, mas você pode consultar. E tem um livro que chama Psicodinâmica das Cores, né, do Farina, e ele vai falar somente sobre isso, Renatão, sobre como as cores elas interferem no comportamento humano, né? O que isso pode conduzir ou pode ajustar a alguns elementos. Isso é muito utilizado na publicidade. Aliás, um ótimo Isso. Bem legal. E o Chaldão, o que você viu aí? Eu pesquisei aqui sobre as etapas da produção gráfica, tá? E as etapas são o planejamento, o desenvolvimento, a pré-impressão, a impressão e o acabamento, né? Então a gente tem essas 5 etapas aí. E o planejamento, no caso, seria a criação, né? A primeira etapa aí, onde eles vão estar capturando a linguagem, o que eles vão estar fazendo, né? Naquela produção. Aí o desenvolvimento, que no caso seria o trabalho criativo, né? Onde eles vão estar fazendo toda a parte também de criação, mas a parte mais criativa, né? Do desenvolvimento. E depois vem também a pré-impressão, que no caso eles começam a ver qual tipo de folha, o tipo da tábua lá, né? Que eles vão estar usando na impressão. Isso, na verdade é assim que funciona, exatamente como você falou. Sim. Mas quando você vai para o planejamento, você vai ver qual que é o formato que você vai utilizar. O que acontece? Na gráfica, né, tem várias formas de impressão. Tem a impressão, né? Que é sistema offset, né, que é o mais comum, e tem o sistema rotativo. Esses são os 2 sistemas mais utilizados. Sistema rotativo é para uma grande tiragem, são máquinas muito grandes, né, para uma grande tiragem. Por exemplo, o que seria uma grande tiragem? 100, 200 mil cópias. Né? Muita coisa mesmo, né? Agora, 10 mil, 15 mil, 20 mil, né? Isso aí, geralmente, uma impressora offset já consegue realizar sem problemas. E, na gráfica, o que acontece? É um papel grande, tá? Imagina uma folha A0, que é mais ou menos metade dessa mesa aqui, maior que essa TV que está aqui atrás. E quando você faz o planejamento, Chaldão, é assim, você vê o tamanho do folheto, por exemplo, existem uma tabela de formatos econômicos, ou seja, essa folha vai estar dividida em várias partes e você vai ver qual parte daqui chega mais próximo do tamanho que você precisa. Por exemplo, eu preciso fazer um flyer, né, um folhetinho e tal, de 22 por 16 centímetros. Aí você vai olhar aqui nessa folha, nesse guia. Você, eu não tenho 22 por 16, mas eu tenho 15 por 21. Beleza, tudo bem. Porque eu consigo fazer um melhor aproveitamento dessa folha. E aí depois vai sair mais barato. Sim. Porque a gráfica, quando ela vai fazer o orçamento para você, ela não vai ver a quantidade de tinta que vai, como por exemplo numa gráfica rápida, né? Ela vai ver quanto ela vai gastar de folha, entendeu? Então, quanto mais você aproveitar os tamanhos dentro dessa folha, mais barato vai ficar. Então, isso aí é o que faz a parte do planejamento. E aí, depois você tem que ver a dobra, o tipo de papel. O tipo de papel também influencia bastante no valor, tá? Que tem um papel mais simples, que é, por exemplo, um couché, um sulfite, é um preço, né? Agora, você pega um papel mais pesado, como, por exemplo, um triplex, um papel de 250, 200 gramas, você vai pagar mais caro por isso. Sim. Então, o publicitário, quando ele vai fazer esse planejamento que você falou, ele tem que ter tudo isso em mente, para depois não sair um orçamento muito alto e o cliente desistir da ideia, né? Por valor. Sim, essa seria também a pré-impressão, né? Que também você faz a matriz, né? De todo esse processo, né? E depois vem a impressão. A impressão seria uma parte, seria
o pré-final, no caso, que no caso você tem a aprovação do cliente, né, para estar fazendo a impressão do que do Essa pediu. pré-impressão a gente chama de prova. Isso. Então a própria gráfica faz, ela vai fazer uma unidade só. Geralmente ela faz na impressora, não na impressora offset, mas numa impressora rápida, né? Faz essa impressão para você ver, principalmente cores, ver se as dobras estão batendo, Sim. se o tamanho está certo, para você depois dar uma última corrigida no texto e tal. E como que funciona? A agência, a gráfica vai pedir para um responsável da agência assinar isso, certo? Que é para dar o ok que tá tudo certo, e aí ela vai para produção. Por que ela faz isso? Porque se tiver algum tipo de erro nesse material, ele foi aprovado. Imagina só, a gráfica faz 10 mil unidades e tá errado. Tem alguma coisa errada ali, uma informação errada, isso não é um problema da gráfica. A gráfica foi lá e fez a impressão. Sim. Entendeu? Isso é o problema da agência. Ou o cliente aprovou uma cor, por exemplo, depois ele fala que não, mas não era essa cor que eu queria. Então tá lá assinada a provinha pelo cliente também. Inclusive, Sim. quando a É. gente foi visitar a gráfica, a Grafinil, que o Isso. senhor postou também no PPQ, no CMQ, né? Senhor não, Isso, é verdade. senhorito. O senhorito postou no canal do CMQ, Isso. ele falou isso pra gente É verdade, é também, Michel, é mesmo, verdade. esse processo aí de assinar tudo, porque o cliente muda muito de opinião também, né? Nossa, direto. Tipo, o que o Gabriel tava falando aqui, né? Quais são os tipos mais comuns de impressão? Também dei uma pesquisada, que aqui no caso a primeira seria a impressão digital, que tem um custo reduzido, e a impressão offset, que é a que usa materiais mais sofisticados. Olha. Jesus Cristo. Mas seria o que o Gabriel estava explicando também sobre a impressão offset. aí. Volume, quantidade. né? Isso, exatamente isso. Para poucos volumes, por exemplo... Também tem uma... eu- Desculpa. Ah, Tem uma que chama flexografia. então, são coisas diferentes. Por exemplo, para uma impressão rápida, tipo, eu preciso de um convite. Imagina, é um convite de casamento, eu preciso, sei lá, de 50 unidades. Você não vai fazer isso numa offset. Para você ter uma ideia, a quantidade mínima de uma impressora offset que compense é pelo menos 400 unidades para cima, 300 unidades para cima. Senão não compensa o custo de fazer. Porque até a máquina, até o impressor ele regular a máquina, que ele tem que ir regulando, já foi 100 unidades embora, só para ele acertar. Então foram várias páginas, né? Eu também ouvi um vídeo dessas gráficas que fazem pra produtos de beleza, tipo da Avon, que vem com cheiro, essas coisas. É já na impressão que vem o cheiro. Cara, Eu interessante pesquisei isso pra caramba. e quando eu vi essas legal. revistinhas, eu ficava passando o dedo, eu falava, cara, como que eles colocam, eles ficam espirrando o perfume e guardam, não sei, mas já vem impresso. O Xaldão ficava esfregando no corpo. Ele ia sair, quando ele ia paquerar, né, no Exato. cinema, ele pegava a revistinha da mãe dele, tinha o perfume lá e dava umas esfregadas. Mas é muito legal se você Aquele ver. famoso pobreta, tá ligado? Que não tem absolutamente nada, Mas nenhum perfume. A Carol tem razão. É muito massa, Mano, já é muito foda. impresso, sabe? Eles não... Eu achava que, tipo, eles ficavam espirrando e guardavam, assim, o cheiro, não sei. Mas Acho não que é, já fazer vem isso impresso já. Revista por revista, os caras é tão trampo do cacete. Você sabe como funciona isso, Carol? Eu não sei, Gabriel. Você pode nos explicar, por favor? Sim, eu posso explicar. Por favor, Gabriel! Por favor! Eu vou informar vocês vão ficar mais espertos da próxima vez. Obrigado! Seu sistema é o seguinte, né? Tem razão, é o próprio sistema de impressão, né? Mas, na verdade, é uma tinta que ela é especial. Ou seja, essa tinta, ela recebe microbolhas, né? Que contém esses aromas, né? Quimicamente feitos e tal. E quando isso vai pro papel, se você esfrega o papel, você vai ativando isso. Tanto é que vai chegar uma hora... Imagina um fósforo. Você tá riscando. Enquanto ele tá novinho, você passa uma vez só e ele já acende o palito. Quando tá no final da caixa, é uma desgraça. Se molhou, então pior ainda. Ele demora, né? Porque ele vai gastando. Então é a mesma coisa. Essa tinta ela vai gastando essas microbolhas, né? E se você perceber, tem alguns processos que vem até uma laminazinha em cima, plástica, Abrir e né? fechar, né? Isso, porque você abre e fecha, que você ajuda a manter mais tempo. Porque quando a pessoa ela vai trabalhar com esses catálogos, né? Ela vai ficar um tempo com esse catálogo até chegar ao outro. Não sei se é um mês, não sei, alguma coisa assim, mas ela vai ficar um tempo. Então, quanto mais tempo esse cheiro ficar, melhor vai ser para poder trabalhar, né? Então, eu tô falando longe do microfone, eu tenho certeza que eu tenho que arrumar isso, né? Então, é assim que acontece. São tintas especiais.
nesse processo todo, né? Mas essas tintas, elas já são colocadas com aroma, no caso. Não, elas chegam prontas na gráfica, chega pronta, a latinha já chega pronta. Mas e essa latinha já tem um aroma? Eles produzem isso com aroma em si? Ó, quem produz essa tinta não é a gráfica. Sim. Isso, é a Avon, é a Natura, é o Sim, Boticário. sim. não, Entendi. Não, na verdade, quem produz isso são indústrias químicas. Isso. Isso, que trabalham com tinta, com produção de Pode tinta. crer. E eles oferecem esse serviço, esse produto. Ah, eu quero colocar um certo aroma. O que você faz? Entra em contato lá. Não, nós temos esse aroma, nós vamos fazer um exclusivo para você. Entendeu? Então eles fazem. E na gráfica, simplesmente ela pega essa tinta e coloca na impressora, como se fosse um cartucho lá. Põe e faz a impressão. É isso aí, galera. Então a dica pra vocês aí é pegar e passar o papel no corpo aí. Pra ficar bem cheirosinho. O Sheldon fez muito A disso. PP Dica de hoje. Já deu a PP Dica. Já deu a PP Dica, né? Muito bem. Pessoal, para quem se interessou um pouquinho mais sobre produção gráfica, aqui a gente falou só um pouquinho, só para ter uma noção e tal. Tem um caso interessante que eu queria falar, mas antes, né, nós já fizemos uma visita técnica na gráfica, na Graphinil, aqui em Araraquara, com o Michel, né? E lá, inclusive vocês podem olhar nos vídeos aqui, visita técnica, né, Graphinil, a gráfica, vocês vão ver informações bem mais profundas, né? Passadas pelo próprio Michel, né? Que é proprietário lá da gráfica. Agora, um caso interessante para vocês. Uma vez, isso aí tem alguns anos já, mas o jornal, se eu não me engano, foi o Estadão. Quando foi no Dia das Mães, você comprava o jornal, né? Ou recebia em casa, ou comprava numa banca. E você abria a primeira folha, tinha lá uma mensagem escrita assim, né? Algo especial está no ar, né? Você abria, virava outra folha, um outro anúncio assim, né? Hoje é um dia muito especial, né? E vamos deixar esse dia mais gostoso, né? Você abria de novo, quando você chegava no meio do jornal, você abria bem na folha do meio, pegando as duas folhas assim, era um buquê impresso, gigante, né? Com o anúncio do jornal para o Dia das Mães. E aí tinha essa tinta especial. Então, na hora que você abria, vinha aquele cheirão, assim, de rosas, né? Ficou muito, muito legal. Que legal, né? cara. Foi uma ideia bem interessante. Agora, é um processo que ele é muito caro, né? Então, por isso que a gente não vê tanto isso acontecer. Poderia ter de comida, né? Nossa, Serviço de verdade. comida. Não, mas aí ia ser muito Aí ia vender foda. demais, pô. Vender demais? Você abria Ia assim, me ó. matar, velho. Nossa! Ia me matar, velho. Já pensou? Esse só não pode passar no corpo, hein, Sheldon? Anúncio de ovo, Sheldon passando. Aí vem da minha mãe, a casa da minha mãe é perto de uma churrascaria, né? Meio quarteirão, né? E eu não sei porque o vento tá sempre soprando pro lado da minha mãe. Sobe Aí aquele quando eu cheiro passo, de- quando eu passo lá, cara, chega na hora do almoço, assim, picanha. quando eu vou lá e tal, já, né, vou no portão, já vem aquele cheiro, eu falo assim, nossa, tomara que seja aqui, mas não é. O cheiro é muito nervoso. Tanto é que uma das coisas interessantes que estão fazendo, né, o próximo passo aí da tecnologia, na verdade são dois, né? Um é aperfeiçoar a holografia. Então a gente não vai mais precisar dos dispositivos, assim, né? Vai ser tudo holográfico e tal, vai ser bem legal, sem precisar de base, né? Você ter. E a outra é justamente você conseguir colocar o cheiro. Então já existem mecanismos, né? Já estão sendo testados. É lógico que ainda não foi para produção, não foi para o mercado ainda, mas de você ter cheiro. Por exemplo, você está vendo um cardápio. Imagina essa situação, né? No seu celular, alguma coisa assim, e você consegue sentir o cheiro. Porque a comida, você também não compra só com o olhar. Claro, é a primeira impressão, mas o cheiro também chama muita atenção. Nossa, é fantástico, Demais. né? Principalmente se você vai em algum lugar que está sendo preparado na hora, né? Sim. Às vezes você sente o cheiro e até troca, tá com vontade de comer alguma coisa, você até vai comer outra pelo cheiro. É o que acontece às vezes numa praça de alimentação, no shopping. Você vai passando na frente dos Sentindo lugares, você vai vários sentindo cheiros, vários cheiros e ficando cada vez mais com fome, né? Não é só a cor. Experimentando tudo. Não é só a cor que atinge nosso cérebro aí, né? O cheiro também. E esse lance da cor também, como a gente falou semana passada de restaurante japonês, né? Sobre as coisas asiáticas, se você reparar, os restaurantes japoneses, eles têm uma luz diferente. Sim. Porque Um ambiente. é um ambiente calmo,
É um ambiente onde você pode comer e relaxar e esperar mais um pouco pra você comer mais. Se você vê, tipo, as cadeiras são diferentes. É verdade. É todo um clima. É muito diferente do que um fast food. Sim. Isso. Que é aquilo que o Renato tava falando sobre as A cores. maioria dos lugares que são, na verdade, rodízio, a luz já é mais apagada. É uma luz amarela, bem, assim, apagadinha. E é tudo bem calmo. Música calma, tudo calmo. Por quê? Porque faz você ficar mais no ambiente. Igual se você vai num lugar que é mais barulho, você vai ficar um pouco ali e já vai embora. E aí, o que acontece? Quando a gente tá falando sobre produção gráfica, tem a ver o tipo de papel também, viu, Carol? Quando você mexe, por exemplo, você tá num lugar, imagina só um restaurante japonês, certo? Vamos colocar oriental e tal. Se você vai produzir, eu tenho que produzir os cardápios. Você não vai fazer algo plastificado, você não vai fazer algo muito brilhoso, você vai fazer algo que é um pouco mais refinado, ou seja, né? Que é um papel que tem um toque mais gostoso, né? Que as cores ficam evidenciadas, até porque a maioria das comidas japonesas, elas não são fritas, né? São cores, então ela tem que ter uma cor muito, muito boa, né? Para passar aquela história da qualidade, de ser fresco, né? Então, todos esses cuidados você tem que ter. E existe também na produção gráfica um ponto que chama acabamento. Acabamento é muito importante. O que é acabamento? Depois que você faz a impressão normal na gráfica, você pode ter acabamentos nos cortes. Por exemplo, eu vou fazer um fodero igual no restaurante japonês, eu quero o cardápio ele redondo, certo? Todo redondo. Então, isso é uma faca especial que vai prensar, ele vai cortar. Vocês podem, inclusive, ver isso lá naquele vídeo da gráfica, né? Que eu já comentei com vocês. Eu quero deixar só igual no restaurante japonês de novo, né? Tem lá a imagem do prato. Eu quero deixar só essa imagem do prato dos alimentos com um brilho, ou seja, com acetinado em cima, né? Então você pode fazer o quê? Né? Um verniz localizado. Que é isso? Não, eu quero fazer na folha inteira. Então tem verniz com acabamento, tem cores especiais, como por exemplo, você pode colocar cores metálicas, né? Que é o dourado, que é o prateado. Mas eles usam tudo isso também, eu falo nas louças. Igual se você pegar pra ver os pratos deles, onde vai as comidas, é tudo ou vermelho, ou marrom, ou preto, ou amarelo, mas tudo cor, assim, forte, sabe? E é onde vai as comidas, porque é tudo colorido, então chama atenção. Uhum. Você tem, você tem que deixar um pouco diferente do que, por Isso. exemplo, o italiano. No italiano, quando você tem muitas massas, né? Geralmente, o próprio prato ali ele já é mais branco, para ele dar esse contraste com a massa, né? Isso. Então, é tudo muito pensado. A gente tá falando sobre cores. O que é cor preta? Espera um pouquinho. Eita! Agora sim. Bom, a gente tá falando sobre cores, né? O que é a cor preta? Quando eu falo cor preta, o que vem na mente de vocês logo de cara? Cara, cor escura? É Uma cor mais pesada, né? Assim, Cara, uma né? cor geralmente é usada em coisas mais... McDonald's. Mentira! Jesus! Como é que é? Cara, a palavra fugiu da mente a palavra, solta o McDonald's. Pra mim, a cor preta, ela dá um acabamento em tudo, assim, basicamente. Igual um cardápio. Igual o McDonald's. O contorno das letras. Eu acho que é o que dá acabamento nas coisas. Então, gente, a Personal fez um papel higiênico preto. Vamos ver qual é a opinião dos seus colegas. Nossa, Podia ser o McDonald's. Então, só que a polêmica não é o papel higiênico, e sim o slogan. Black is beautiful, que é o slogan, preto é bonito aqui traduzindo. Mas foi lançado no Brasil? Foi lançado Foi. no Brasil, inclusive foi a Marina Rui Barbosa que Aliás, foi eu comprei. Nossa, velho! Você comprou? Eu já Não, minha família Que comprou. você- Eu Meu não Deus comprei. do Porque eu cheguei em casa, O que a sua família tem na cabeça, filho? Exatamente. Qual é a Um sensação? papel higiênico preto, velho. Então, só pra completar aqui a treta, Exatamente. o slogan, Nossa. ele era um slogan Podia ser feito... McDonald's. Ele era uma frase, era a frase símbolo dos direitos civis americanos lá nos anos 60. Então ela foi acusada de ser racista por estar num papel higiênico preto. Puta! Olha só, cara. E deu muito realmente errado. é um eita. É um eita. Nossa, mas como que alguém faz isso, mano? Vocês não pesquisaram isso? Então, eu Nossa. até anotei o nome aqui do... Aí depois a marca, que é a Personal, o grupo que ela faz parte, que é o Santer,
E a agência Neo Gama e até mesmo a atriz, a Mariana Barbosa, pediram desculpas publicamente. Porque foi muito, muito embaçado aquilo lá. Nossa, sério? Eles pediram desculpas? Depois fizeram anúncio pedindo desculpas? Não fizeram um anúncio, mas tipo, postaram nas redes sociais, tipo, pedindo desculpa e tal. E foi muito, muito, muito polemizado. Tipo, vai que eu não acredito isso. Nossa, velho, pera aí. Calma aí. Ó, eu consigo... vamos por partes. Papel higiênico preto é uma ideia, desculpa, eu não posso bloquear as pessoas, mas é de Cara, olha bem filho. que você vai falar que eu usei Não. essa parada. Mano, Meu Deus do céu. Eu usei essa mesma coisa. coisa. Tem que ser rapidão mesmo. É a mesma coisa, tá no mesmo naipe de eu pegar, por exemplo, um creme dental sabor churrasco. Mano, eu vou ficar com churrasco inteiro na boca. Sabor carvão, tá ligado? Eu tenho papel higiênico preto, tá bom. Fala pra mim, Xaldão, você que usou. Você que usou. Não precisa terminar, meu Xaldão, Deus. você que usou. Quando que você descobriu que era hora de parar de limpar? Fala pra nós, você que usou. Não, porque o papel higiênico branco até o rosinha, você sabe, né? Pelo menos é o que me ensinaram desde criança. Como que você descobria? Mano, tem uma hora que para, né, velho? Não tem mais o que limpar. Você vai passar um monte de papel higiênico ali. Não tem como, cara. Não, agora eu entendi. Eles fizeram isso pra fazer, na verdade, você... Imagina a mente do marketing lá do papel. A gente tem que dar um jeito das pessoas utilizarem mais papel higiênico. Como? Vamos pintar de preto, que na dúvida eles vão usar mais um pouco. Mano, vamos mudar de assunto. Nossa. PP Dicas agora, gente. PP Dicas. PP Dicas. Aê! Muito bem, galera. Hoje eu vou trazer algumas dicas legais pra vocês, que são filmes relacionados à publicidade. Não é o papel higiênico preto, né? Não, e nem McDonald's também. Achei que era forma de poder, hein? Lembrando que esses filmes vocês encontram na Netflix, então são filmes muito interessantes, que é o Mad Men. Aliás, eu assisti, muito bom, que fala sobre uma fábrica, uma indústria que é de produção, né? Que a gente falou mas ele aqui. não se passa na época atual. Não. Se passa uma época lá nos anos... Acho que é 60, Isso, 70, por aí, exato. 60, 70. E mostra como que era a impressão gráfica naquela época. E eu acho que é muito interessante, já que a gente falou sobre isso, é muito interessante. Muito interessante vocês também saberem. E o outro filme também, que é outro filme não, que é uma série, na verdade, que é o Black Mirror, que todo mundo tem que assistir, né? Porque fala sobre tecnologia, fala também sobre publicidade. Pesado. É bem pesado. Top. A gente já falou aqui também no PPcast sobre Black Mirror, é só vocês acessarem aqui. Dá uma olhadinha que a gente falou sobre um episódio, Isso, Lá na primeira exatamente. E temporada. é muito Isso, bacana, primeira gente, temporada. muito bacana. Vale muito a pena vocês estarem assistindo pra ficarem aí a parte do que vai acontecer futuramente conosco. Certo? né? Beleza. E com isso, Carol, tem alguma coisa pra falar? Não. Não? Então tá bom. Renatão? Não. Não? Xaldão? Encerramento? Posso tirar uma dúvida? Pode, Posso tirar uma dúvida? claro. O pessoal dessa casa continua comprando papel higiênico preto? Não, cara, não! Não. Só o Olha, McDonald's agora entra em casa. Nada. E com essa nós terminamos mais um BBcast. Acesse nossas redes sociais, fique por dentro que tá rolando no mercado publicitário. É Tchau! isso aí, valeu! Joinha pra nós! galera! Falou! Tchau, tchau. Compartilha com a tia. E deixa o like. Mano, não vou nem falar nada do papel higiênico preto. Não, mas tipo, não, sabe qual que é o problema? Você senta longe. Sabe qual que é o problema? É assim, tipo, quando eu fui ver essa parada, foi minha mãe falando assim, eu comprei só pra saber como que era. Aí eu falei, porra! Mano, um papel higiênico preto é um papel preto, não vai mudar nada. É só só mudou a cor do papel, é a mesma coisa.